Olá, hoje a gente vai para o capítulo 15 do segundo livro de Crônicas. A gente continua o reinado de Asa e hoje a gente vai olhar mais para a sua fidelidade. Asa foi um rei muito fiel a Deus e foi o responsável por exterminar a idolatria no reino de Judá. A gente sabe que ele não conseguiu exterminar completamente. É muito difícil fazer isso, né? Porque as pessoas sempre recebem influência dos povos onde eles estão. Mas ele foi um rei que empreendeu uma batalha muito grande contra todo tipo de idolatria. E ele fez isso, chegou até tirar a própria mãe do posto de rainha-mãe, porque ela tinha guardado ali um ídolo, uma Aserá. Então ele até fez isso, ou seja, ele era tão radical em relação à fidelidade a Deus que ele não suportava nenhum tipo de idolatria ou nenhum tipo de culto que pudesse lembrar o culto dos povos estrangeiros. Vamos lá? Então vamos ver mais um pouquinho do reinado de Asa e, principalmente, o cronista traz a sua fidelidade a Deus. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, dá um like no vídeo para a gente divulgar cada vez mais, chame mais pessoas para participar com a gente desse momento de aprofundamento da palavra de Deus. Vamos ler? Primeiro ler. Vamos ler então o capítulo 15, que é um capítulo curto também. O Espírito do Senhor se apoderou de Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Escutai-me, Asa, como todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, assim como vós estáis com ele. Se vós o procurais, ele se manifestará a vós, mas se vós o abandonardes, ele vos abandonará. Durante muito tempo, viveu Israel sem o verdadeiro Deus, sem sacerdotes para ensiná-lo sem a lei. Mas, quando na sua angústia eles se voltaram para o Senhor Deus de Israel e o procuraram, ele se manifestou a eles. Naqueles tempos não havia segurança alguma para os que viajavam, pois graves distúrbios pesavam sobre a população da terra. As nações e as cidades entrechocavam-se, porque Deus as agitava com toda a espécie de tribulações. Quanto a vós, sede fortes, não vos acovardeis, pois vosso labor será a sua recompensa. Ouvindo esse oráculo do profeta, Asa se encheu de coragem e fez desaparecer as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, assim como de todas as cidades que tinham conquistado na montanha de Efraim. Restabeleceu o altar do Senhor, que se encontrava diante do pórtico do Senhor. Em seguida, convocou toda a população de Judá e de Benjamim, assim como os de Efraim e de Manassés e de Simeão, que habitavam entre eles, pois grande número de israelitas se tinha aliado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 5º ano do reinado de Asa. Nesse dia, sacrificaram ao Senhor, do despojo que tinham trazido, 700 rezas de gado e 7.000 ovelhas. Obrigaram-se solenemente a procurar o Senhor, o Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma, decididos a matarem, pequenos e grandes, homens e mulheres, todos os que não procurassem o Senhor Deus de Israel. Ao som de trombetas e de trompas, no meio das aclamações, fizeram ao Senhor um juramento solene. E todo Judá alegrou-se por causa desse juramento que tinham prestado de todo o seu coração. Foi com perfeita boa vontade que tinham procurado o Senhor. Por isso, o Senhor se manifestou a eles e lhes assegurou a paz com todos os seus vizinhos. O rei Asa destituiu até de sua posição de rainha sua mãe, Maaca, por ter feito um ídolo para Aserá. Asa destruiu a imagem, deixou-a em pedaços e a queimou no vale de Cedron. Se os lugares altos não desapareceram, o coração de Asa esteve, contudo, totalmente devotado ao Senhor durante toda a sua vida. Transportou para o templo do Senhor todos os objetos consagrados por seu pai e por ele mesmo, prata, ouro e utensílios. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Gente, na verdade, o reinado de Asa foi um reinado de paz, de tranquilidade, e um reinado marcado justamente esse embate, esse combate à idolatria.
Azarias é um profeta interessante, Azarias, filho de Oded, ele traz um oráculo para Azar, e é um oráculo muito bonito que começa: Deus se deixa encontrar. Se você procurar, você vai encontrar. Se não procurar, ele vai te abandonar. E é interessante que o oráculo, a profecia, né, de Azarias, sempre fala, ó, Israel tem que voltar para Deus. E chama atenção num tempo que não havia sacerdotes para conduzir o povo. Esse é o tempo dos juízes. E agora há sacerdotes que conduzem o povo. É mais ou menos dizendo: escute o que os seus sacerdotes estão dizendo e fazendo. Escute o que os sacerdotes estão fazendo para que você também faça junto com eles. Quando o Azar ouve esse oráculo, ele se empenha fortemente para combater todo tipo de idolatria. Todo tipo de idolatria. E assim, Azar, ele tenta exterminar toda a idolatria, todo culto pagão, né, lugares altos, ídolos, aserás, ali na região de Judá e Benjamim. Judá e Benjamim. Você sabe que nós temos 12 tribos, as 10 tribos formaram o reino de Israel, chamado Reino do Norte, né? E as 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram ali sendo o reino de Judá, né? Embora Simeão estivesse aqui embaixo, eu vou te explicar daqui a pouco. Veja uma coisa, ele faz isso em todo o reino de Judá, Quando ele faz isso, gente, ele fala: eu vou exterminar toda, ele renova uma aliança com Deus, Como ele faz essa renovação? Lembra que houve uma batalha que ele venceu no capítulo anterior, aquele rei etíope, e eles trouxeram para Jerusalém um monte de despojos? Então, desses despojos, eles fazem um grande sacrifício com bois e ovelhas. E neste sacrifício que eles fazem, né, até com 700 reis de gado, 7.000 ovelhas, ali eles renovam a aliança diante de Deus. Renovar a aliança é dizer o seguinte: nós somos fiel ao Deus verdadeiro, e tudo que não é o Deus verdadeiro, nós vamos exterminar da face da terra. É uma coisa interessante, termina o capítulo com um certo ressentimento. Por exemplo, assim, não conseguimos terminar, o rei Azar não conseguiu acabar com toda a idolatria, mas ele tentou, né? É isso que é interessante. Embora ele não tenha conseguido acabar com toda a idolatria, ele tentou. Vamos lá, gente, vamos ver alguns versículos aqui que importantes desse capítulo 15. Primeiro, o versículo 3, o que eu disse. O profeta Azarias fala assim: durante muito tempo viveu Israel sem o verdadeiro Deus, sem sacerdotes para ensiná-lo, sem a lei. O que o cronista está querendo dizer aqui? O cronista está fazendo uma menção ao tempo dos juízes. Realmente, no tempo dos juízes, não eram os sacerdotes que conduziam o povo, eram os juízes que tinham essa função de conduzir, governar politicamente e orientar espiritualmente o povo. O cronista, ele é muito ligado com os sacerdotes, o cronista. O livro das crônicas é muito ligado com a questão sacerdotal. Então, ele faz questão de mencionar, no tempo dos juízes, eram os juízes que conduziam o povo espiritualmente. Então, o povo não estava próximo de Deus. Hoje, não. Hoje está certo. Hoje são os sacerdotes que conduzem o povo. Tá bom? Vamos lá. Versículo 5. Vem cá comigo. Naqueles tempos não havia segurança alguma para os que viajavam, pois graves distúrbios pesavam sobre a população da terra. De novo aqui, quais tempos que eram perigosos? Naqueles tempos não havia segurança alguma para os que viajavam, e graves distúrbios pesavam sobre a população da terra. O cronista aqui está dizendo, era o tempo anterior à fundação do templo. Porque para o cronista, depois que o templo é construído, a presença de Deus ali no templo, pela sua arca, pela presença de Deus ali naquela casa de Deus, as coisas parecem ter mais segurança. Então isso é uma menção a um tempo em que o templo não existia ainda. Versículo 8.
Ouvindo este oráculo do profeta, o profeta Azarias, Asá se encheu de coragem e fez desaparecer as abominações da terra de Judá e de Benjamim, assim de como todas as cidades que tinha conquistado. Quais são essas abominações? Gente, as abominações aqui são os ídolos. Os ídolos. Então, todo tipo de ídolo, de estela, de lugares altos, de acerás, ele fez destruir. Agora vem cá que eu quero te dar uma informação histórica. Ele fez a desaparecer todas essas abominações, assim como de todas as cidades que tinha conquistado na montanha de Efraim. Vem aqui comigo. Quem é que conquistou essas cidades lá na montanha de Efraim? A gente sabe que nós temos o reino de Judá, Benjamim e Judá, mas eles conquistaram algumas cidades ali na região de Efraim. Quem é que conquistou? Não foi o Asá que conquistou. Aí a gente tem que ser justo. Quem conquistou essas cidades foi o seu pai, o Abiá, ou Abião, né? Foi o seu pai. Seu pai, mas ele diz, até as cidades que eu conquistei, aí no caso, até as cidades que o rei Asá conquistou, ele conseguiu exterminar a idolatria. Mas não foi o rei Asá que conquistou essas cidades. Quem conquistou essas cidades foi o seu pai, o Abião, tá bom? Muito bem, 9, questão histórica também. Em seguida, convocou toda a população de Judá e de Benjamim, assim como os de Efraim, de Manassés e de Simeão. Ora, Simeão? Vamos entender uma coisa. Tínhamos 12 tribos. 10 tribos se aliaram a Jeroboão e fundaram o reino de Israel, chamado Reino do Norte. 2 tribos permaneceram fiéis a Jerusalém, ao templo, Judá e Benjamim. Mas ele está dizendo Simeão. Por que está dizendo Simeão? Simeão aqui não é uma afirmação muito correta. Simeão, a tribo de Simeão, ela está realmente ao sul de Judá. Está ao sul de Judá. Mas, mesmo estando ao sul de Judá, ela pertencia ao reino de Israel, ao reino do norte. Mesmo estando ao sul, Simeão pertencia ao reino de Israel, reino do norte. Tá bom? Tá certo? Versículo 10. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 5º ano do reinado de Asa. 3º mês, nós já estudamos as festas. Qual festa que se celebra no 3º mês? A festa das semanas, o chamado festa de Pentecostes. São 7 semanas, né? Chamado festas das semanas, é a festa de Pentecostes, que celebra no 3º mês. Ok? Beleza? Deixa eu ver aqui, tem mais algum aqui? Versículo 12. Onde está 12? Obrigaram-se solenemente a procurar o Senhor, o Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma, decididos a matarem pequenos e grandes homens e mulheres, todos que não procurassem o Senhor, Deus de Israel. É importante, aqui eles estão participando de uma solenidade. Olha que interessante. Obrigaram-se solenemente a procurar o Senhor, o Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Isso parece uma solenidade, uma celebração, né? Decididos a matarem pequenos, grandes homens, mulheres de todo o coração, não procurar o Senhor. Ao som de trombetas, presta atenção, ao som de trombetas e de trompas, no meio de aclamações, fizeram ao Senhor um juramento solene. Ou seja, isto é uma celebração da renovação da aliança, uma renovação, uma renovação da celebração da aliança. Uma celebração da renovação da aliança. Aqui eles renovam a aliança diante de Deus, ou seja,
são fiéis ao Deus verdadeiro, promete matar e acabar todo mundo que for cultuar outro Deus ou adorar outro Deus. E naquele momento, ao som de trombetas e de trompas, no meio de aclamações, fizeram ao Senhor um juramento solene. O que é isso? É uma celebração de renovação da aliança. Muito bem. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Aqui que eu digo. Se os lugares altos não desapareceram, o coração de Asa esteve, contudo, totalmente devotado ao Senhor durante toda a sua vida. Aqui diz assim, olha, esse versículo mais ou menos fala assim, olha, o Asa fez tudo para acabar com os lugares altos, com a idolatria. Se não conseguiu acabar, não foi culpa dele, porque, olha, o Asa lutou e o seu coração esteve o tempo todo voltado para acabar com a idolatria. Se não conseguiu, não foi culpa dele. Ou seja, aqui é mais ou menos uma justificativa. Embora Asa tenha lutado para acabar com a idolatria, ele não conseguiu acabar por completo com a idolatria. Um rei bom, um rei justo, um rei até muito severo em relação aos cultos, às religiões dos estrangeiros, mas um rei fiel a Deus, a tal ponto de tirar sua mãe como rainha mãe, porque ela tinha lá um ídolo dedicado a Será. Bom, gente, eu queria muito que você guardasse no seu coração uma palavra deste texto de hoje. Deus se deixa encontrar. Se você procurar, Ele vai vir a você. Se você não o procurar, Ele vai abandonar você. Procure Deus. Ele deixa se encontrar. Quer ser procurado. Quer ser encontrado. Ninguém pode procurar a Deus por você. Somente você pode procurá-lo. Somente você pode encontrá-lo. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite deleu detribiuda, radicis Davide. Aleluia.